O Salvador, confia no Cristo da cruz. Quere os vícios abandonar, o sangue a poder, sim a poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Toda a igreja, a poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador. Confia no Cristo da cruz. Paralítico, queres andar no sangue a poder, sim a poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem esse poder, a poder, sim, força e vigor. Aleluia, em Jesus, a poder, sim, no bom Salvador. Confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue a poder, sim a poder, mas lealdade, mas consagração. Seu sangue tem este poder, a poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador. Confia no Cristo da cruz. Queres que Cristo a mensagem levar, no sangue a poder, sim a poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Toda a igreja, a poder, aleluia. Este sangue de Jesus, a poder, sim, no bom Salvador. Confia no Cristo da cruz. Aleluia. Hino de número 541. Vamos continuar louvando ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda majestade. Hino de número 541. No Calvário contemplamos nosso meio Salvador, revelação de amor. O mistério a tanto oculto Deus em Cristo revelou, revelação de amor. Calvário, Calvário, grande dor. Calvário, Calvário, revelação de amor. Deus amou a este mundo e seu Filho ofereceu, revelação de amor. O Senhor na cruz morrendo de nós se compadeceu, revelação de amor. Só a igreja. Aleluia. Revelação de amor. Deus o Pai olhou o Calvário.
que seu filho abandonou. Oh, revelação de amor. Sofrendo este abandono, Cristo deu no seu perdão. Oh, revelação de amor. Calvário, Calvário, oh, grande dor. Calvário, Calvário, oh, revelação de amor. Hino de número 48, vamos continuar louvando ao Senhor. Hino de número 48. Quando lá do céu descendo para Jesus voltar. Não. Lá do céu descendo para os seus Jesus Nos voltar. Maria, Deus falou, nos proclamar. Chegou o grande dia do triunfador, meu rei. Eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando formos a minha voz em Cristo Filho, que dos seus sepulcros hão de ressurgir. Os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim, aleluia, chegar, glória a Deus, do triunfa do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. No mundo rejeitado, pois Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas gostoso veio o dia do triunfo do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim, aleluia, chegar, adore a Ele, Ele é digno. Louvado seja o nome do Senhor. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz
Pedes o que queres, Jesus está aqui. Pedes o que queres, Ele tem poder. Ele te dará. Jesus está aqui, aleluia. Pedes o que queres. Aleluia. A de todas as cidades deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora.
Irmãos, e ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar, aleluia. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Meus queridos amados, não ficamos em pé para nós lermos a palavra. Abramos a nossa Bíblia no livro do sábio Salomão, capítulo 3 de Eclesiastes. Vamos ler alguns versículos ao 8, 1 ao 8. Livro do sábio Salomão, Eclesiastes, capítulo 3. Tempo por leitura do texto. Para todas as causas, um tempo determinado por Deus. Quantos não encontraram, diga amém. Que diz assim a palavra do Senhor, até o versículo 8. Você já me entrou nada, pode ser? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Todos. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Meus queridos amados irmãos, vamos orar ao nosso Deus nessa oração. Além de nós agradecer pela leitura da palavra, vamos apresentar nossa campanha estadual de oração com os seus objetivos. Vamos também apresentar os nossos queridos amados irmãos que estão enfermos, né? Bom Luiz fez a cirurgia, Luiz, dos olhos. Bom Luiz, além da cirurgia dele, o estado dele de saúde, ele vai chegando à idade, né? E a gente vai perdendo nosso não só o irmão Luiz, mas alguns irmãos estão fazendo tratamento, irmão Mauro, nosso irmão o esposo do irmão Rosildo, também nosso Roselildo, também o nosso irmão
Antônio Holanda, a minha pessoa, os irmãos oram para mim também, preciso de oração. Nossa irmã Adriana, o porteiro ali, como é o nome do porteiro lá do cara que fala? Francisco, Deus ajudar o seu servo, em nome de Jesus. Outros irmãos que a gente não alcança, né? Deus agradece. Vamos pedir ao presbítero Francinal para nós. Meus irmãos de saúde, com a paz do Senhor. Amém. Como orienta nosso pastor, vamos orar. Quantos mais precisa oração? Meu Deus, meu Pai, na tua presença nós estamos, ó Deus, felizes por estarmos aqui na tua presença. Senhor, viemos prestar um culto ao teu nome. Te agradecemos pela leitura da palavra. Deus, nesta noite viemos te adorar, queremos ouvir a tua voz, queremos cercar a tua mesa nesta noite com alegria. Tu podes nesta noite operar no meio da tua igreja. Tu podes, Senhor, alegrar os corações. Tu podes nesta noite, ó Deus, renovar a vida. Tu podes nesta noite batizar no Espírito Santo. Senhor, nós te apresentamos os que estão enfermos, Pai. Eu não lembro o nome de todos, mas foi relacionado aqui. E tu sabe, entra com providência de cura. E nós queremos, Senhor, agradecer aqui diante dos teus a vitória dos teus filhos. Deus querido, abençoa o nosso pastor na vitória. Dá a ele saúde, ó Deus. Dá a ele força física e espiritual para dar continuidade a esta obra. Pai querido, nós agradecemos por tudo, meu Senhor, em nome de Jesus. Nossas construções, Matriz, Serra do Inácio lá em Calha Branca, Santa Rita, também Jatobá, já uma limpezazinha ali na Pralicol, os irmãos oram também no quadro, o quadro está passando por limpeza também, forrado nos bancos, está na igreja todinha, os irmãos oram para Deus nos ajudar. Oremos, Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, em nome de Jesus, queremos nesse momento apresentarmos, Senhor, as nossas construções. Dá-nos os meios, dá-nos condições, Deus sabe que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos porque nós acreditamos que o Senhor Deus te provê todas as nossas necessidades. Receba a nossa oração, Pai. Amém. Podem sentar, meus queridos amados irmãos. Enquanto as crianças se preparam para louvar o nome santo de Jesus, e os diáconos e diáconos, o irmão Zé Luiz, o Deus chegando aí, e o irmão tudo mais, se prepara para fazer o trabalho de recolhimento do André. Mas enquanto isso, nós queríamos apresentar a irmã Gracinda, né? O pastor da igreja, e esse pastor sou eu, né? É porque eu posso dizer assim, eu posso ser gente de fora, quem é? Né? Sou eu, o pastor dela, ou o pastor dela, isso, e também está conosco nosso Meus amados irmãos, vamos orar em nome de Jesus e depois os demais a gente faz a apresentação posterior. Nosso irmão Faustão. Vamos orar como orienta o nosso pastor. Meu Deus, meu Pai, abençoa neste momento os filhos que vão contribuir para a Tua obra. Meu Pai, pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um, Senhor. Os que estão desempregados, passando momentos difíceis na sua vida financeira. Tu é aquele que abre porta. Meu Deus querido, ajudando, Senhor, suprindo as necessidades. Abençoa Teus filhos que vão fazer esse trabalho. Tudo seja para a Tua glória, em nome de Jesus.
Będę pracować za reformacją. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abençoe, Pai. Meus queridos, nós vamos para nós, nosso irmão Guilherme, o senhor da cidade, né? Já está andando muito por aqui, já conhece, muito bem, ele é muito familiar, está muito familiarizado aqui, né? Muito bem, nosso irmão Guilherme é sobrinho do nosso irmão presbítero, né?
Muito bem. Opera ali, na obra do Senhor, na cidade de Trindade, ali é o pastor também. Está conosco também nosso Madão, né? Madão, lá das Serras. Como é que chama ali, Madão? Queimada. Vamos dar saudações aos nossos queridos irmãos. Se os irmãos querem fazer isso, diga: sejam bem-vindos. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Também tem uma jovem por nome Adriele. Cadê a jovem Adriele? Cadê? Ah, sim. Muito bem. Daqui no final do culto, você não vai morrer sem Jesus, não. A gente ora por você, tá bom? Você não quer ser crente, né? Pronto. Você não vai embora. Cadê sentar? Vamos dar saudação do mocinho dela. Digo amém, irmãos. Amém. Meus queridos amados irmãos, eu quero trazer uma palavra rápida aqui para os irmãos. Dentro da leitura que nós fizemos, nessa oportunidade, os irmãos orem por nós, para Deus nos ajudar a trazer uma palavra. Quando o texto fala sobre para todas as causas um tempo determinado por Deus, né? A nossa vida de cristão, irmão, não é somente a gente aceitar Jesus, né? A gente temos visto diante da vida cotidiana nossa um estacionamento por conta de muitos cristãos na sua vida, que poderia ser de progresso, de desenvoltura, e a gente observa na igreja, de um modo geral, assim, como que uma planta, né, estagnada, sem frutos, estéril. E o nosso sábio Salomão, escrevendo no livro Eclesiastes, ele determina que nós temos diversos tipos de tempo na nossa vida, não é? Há tempo para morrer, há tempo para nascer, tempo para morrer, há outros tempos na nossa vida. Mas eu queria falar hoje, irmão, pensando e chegando da minha caminhada e pensando assim, que queria dar uma palavra aqui na igreja. Amém? E queria falar sobre a estação na vida do cristão, certo? Nós precisamos ter, na nossa vida, nós temos fases, né? A gente precisa entender há 4 estações que representam o ciclo da vida espiritual. Deus usa cada fase com um propósito específico, seja para limpar, fortalecer raízes, florescer ou frutificar. Nós precisamos compreender, né, as 4 estações espiritual da vida. E com isso, o que a gente vê, irmãos, assim, a nossa vida cristã é como que a gente chega na igreja, ora e pronto, lê a Bíblia, aquela rotina litúrgica, né? Mas assim como nós temos uma vida de nascer, o que é que acontece depois que a gente nasce? Cresce. Mas no crescer nós temos nossas estações de vida, não é? Nós, por exemplo, nascemos, qual é essa estação? Somos a estação da criança. Depois vem a fase dos adolescentes. Depois vem a fase do adulto. Depois vem a fase da velhice. E depois a gente morre. Quem quer morrer? Diga amém. Mas quem vai morrer? Diga amém, irmão.
Amém. Então, então há uma estação de vida. E isso nós precisamos também desenvolver na nossa vida espiritual. Existem pessoas que têm 30 anos de crente, irmão, ainda continua sendo menino. Nós precisamos distinguir o espiritual, não é? Além da desenvoltura espiritual, nós precisamos também não só ser uma pessoa que fale muitas línguas estranhas, que é um crente antigo, animal, tal, é alegre, feliz. Não só isso. A gente precisa ter uma desenvoltura das nossas estações da vida cristã, para que nós possamos experimentar, não é, as suas fases nas nossas vidas e nós usufruir de cada fase dessa estação. Não é? Paulo disse que já tinha sido criança, mas ele agora não era mais criança. Não é? Então nós precisamos aproveitar esse tempo da nossa vida. Eu tenho 65 anos. Vou fazer agora, dia 5, ou dia 8. Vou fazer 65 anos. Eu vou fazer 39 anos de crente. Né? Agora, dia 23 de julho. 39 anos. Então, nesses 39 anos de cristão, eu tive minhas fases. Não é? Minhas fases na minha vida espiritual. Né? E nessa fase minha, eu cheguei ao pastorado. E dentro da fase pastoral eu também tenho as minhas experiências que a gente precisa ter. Então nós precisamos ter algo em nós que nós possamos florescer. Então as estações da nossa vida nós precisamos externar, não é? As pessoas, para que as pessoas possam ver em nós as fases das nossas estações prosperando em nós. E com isso a gente precisa entender, irmão, né, as 4 estações da vida espirituais. O inverno, tempo de fortalecimento das raízes. Porque se os irmãos observarem, tem pessoas aqui que aceitaram Jesus no ano passado, se batizaram no ano passado ou no ano atrasado, mas não estão aqui. Nós precisamos aproveitar o sopro de Deus, quando Ele assopra na nossa vida espiritual, para que nós possamos crescer. Eu fico pensando, aleluia, na minha fase, quando eu nasci de novo. Não foi fácil para mim. Foi uma estação do nascimento, da existência, da vida espiritual. Aleluia. Mas Deus, é Ele que faz, nós nascemos pela Sua palavra. Aleluia. A gente olhando assim, aleluia, a minha vida não tinha condição de eu estar na igreja, porque era muito difícil, era uma coisa totalmente diferente do que poderia ser. Porque normalmente a gente pega, aceita Jesus, sua vida vai mudar, vai ser transformada, vai ser outra pessoa, se é um bêbado vai ser mais bêbado, se é uma pessoa que vivia na vida da prostituição, não vai ter mais isso. Mas não é isso não, não é só isso não, mas tem outras coisas que nós precisamos saber. A estação do crescimento da nossa vida espiritual, para que nós possamos assim saber conviver com ela. Bendito é o nome santo do Senhor. E às vezes surgiu tantas coisas na minha vida, se você às vezes olhasse e percebesse, aleluia, ele não vai ser crente. E muitas das vezes aconteceu com você, quando você aceitou Jesus, seu pai, sua mãe, seus amigos, suas colegas disseram para você, vai ser solteirinha, não vai permanecer, aleluia. Quando você vê a vida que você vivia, você vai voltar para nós. Mas quando você entende que Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, pode vir o que vier, aleluia, Ele está firmado sobre a rocha. Muitos serão e vão confiar em você pela sua fé arraigada, estruturada em Deus, aleluia. E você vai ver quem nos separará do amor de Cristo. Nem a luta, nem a perseguição,
aflição, nem a escassez, nem a fome, nada poderá nos separar da fase, da estação do crescimento em Cristo. E quando você passa, é como a palmeira, aleluia, vem o vento, vem a chuva, vem a seca, mas quando passa tudo isso, ela se levanta e continua de pé. Assim é o crente, bendito é o nome santo do Senhor, ele continua de pé, aleluia, na fase do crescimento espiritual. E muitas das vezes, aleluia, o inverno é tempo de fortalecimento das raízes. O inverno aqui, aleluia, os momentos difíceis que você passou. É por isso que tem pessoas que às vezes, irmão, não tem condição de externar para outras pessoas. Às vezes você não teve essa experiência da estação do inverno, do desenvolvimento, não é? E às vezes outras pessoas, você às vezes depara com um colega, um amigo, um irmão, aleluia, que está passando por essa luta, por essa dificuldade, e aí chega para você, aleluia, ele se torna até uma pessoa próxima, diz, mas senhora, mas você está passando por uma luta dessa, e às vezes aí tu tem um argumento, aleluia, para às vezes acalentar, animar, empolgar aquela pessoa que está passando por isso, aleluia. Mas saiba de uma coisa, às vezes as pessoas podem olhar para você, olhar para mim, olhar para nós aqui, aleluia, não saber o que você passou, aleluia, mas Satanás, ele sabe o que você passou, porque foi ele que tentou você, fez de tudo, aleluia, mas você está aqui ainda hoje, aleluia, na sexta ceia, aleluia, do ano de 2026, animado, fervoroso, aguardando Jesus, a qualquer momento, bendito é o nome santo do Senhor, para todos sempre. Nós precisamos passar as estações da nossa vida espiritual, né? O inverno é a estação fria e escura, onde parece que nada está acontecendo na superfície, né? Às vezes acontece o inverno da nossa vida, né? Chuva, né? As lutas, as dificuldades, os problemas, né? Porque tem pessoas que muitas das vezes deixam o caminho devido às lutas, às cheias, né? Às vezes os vendavais que surgem na nossa vida, mas que nós possamos permanecer de pé. Glória a Deus. O foco espiritual é um momento de desacelerar, de recolhimento e dependência. Por quê, irmão? Na medida que a gente aceita Jesus, a gente só dependente de quê? Uns confiam em carro, outros em, mas nós faremos pensando em quê? No nome do Senhor dos Exércitos. Né? Então, na medida que vai surgindo, Jesus não nos deixa só. Jesus está conosco para nos ajudar. Aleluia. Eu tive uma experiência muito assim, que me fortaleceu muito na minha vida espiritual. Eu novo cristão, aí eu trabalhava numa empresa e aí peguei minhas contas e aí, naquele tempo ter um carro era difícil, não era como hoje. Aí peguei as minhas contas e comprei um carrinho, um Fusquinha 72, e um Fusquinho, um toca-fita, aquele tempo, eu sou do tempo toca-fita. Quem é do tempo toca-fita aqui? Mas aí eu fui passar o carro para o meu nome. Cheguei, mandei uma pessoa naquele tempo para fazer a vistoria, né? Quando chegou, o carro ficou preso. Aí a pessoa que eu mandei para fazer a vistoria chegou sem carro. E aí, foi tudo certo. E o novo crente, 15 dias de crente. Irmão, a notícia tem para lhe dar. Ele disse que foi, o carro ficou preso. E eu todo animadinho, dando gracinha no carro, meus filhos para cima e para baixo, fazendo um carro, né, irmão? Aquele tempo é difícil, hoje não, hoje todo mundo tem carro, mas aquele tempo é difícil, né? 87. Aí, e agora? Mas a pessoa que eu disse, é Ele querendo me entristecer. A minha vida agora não está em coisas materiais.
É ele. Aí fui procurar um cidadão. O cidadão disse, chegou para mim, foi ele usado por Satanás, né? Irmão, te vira. Esse te vira. Glória a Deus. Aí cheguei em casa e disse, cadê o carro? O carro ficou preso. E aí? Fui procurar o carro e o carro disse, mandou me virar agora. Eu cheguei, mas dentro de mim existia uma confiança em Deus. Passou um dia, irmão, aí eu fui sair na campanha, porque tem gente agora que passa por luta, dificuldade, mas começa a se ausentar da igreja. Aí eu saí na campanha. Na semana foi a luta. A luta, quando a gente tem luta, a gente tem que se fortalecer para lutar, entrar na guerra. Não é assim, não é? Mas os crentes de hoje estão assim, irmão. Não quer guerrear, não, vai morrer. Aí quando eu saí na campanha, eu não sabia que Jesus falava. Eu não sabia que Jesus falava com a gente. Eu ia sair na campanha. Aí Deus usou o irmão mais simples da campanha para eu entender que era Deus que estava falando. Deus podia usar mais o presbítero que estava na casa dele, aleluia, outros irmãos que estavam lá, mas Deus usou um vaso, aleluia, e apontou para mim assim: meu servo, aleluia, saiba que tudo que está acontecendo na tua vida está no meu controle. Tu vai andar daqui para ali, vai procurar os grandes dessa cidade, mas eu fechei a porta e vou abrir no meu tempo, para tu saber que eu sou Deus que falo contigo. Aleluia! Glória a Deus! Naquela hora, irmão, eu não estava animado, estava empolgado, porque minha fé não se abala com essas coisas. A gente pode ficar triste aqui e acolá, mas Jesus nos levanta, eu dou um soco. Quando eu voltei, aleluia, eu cheguei da campanha, aí disse para a graça de Deus, vai resolver o meu problema. Eu fui para Recife, fui lá e meu patrão era o Geraldo Pereira, o tio de Guilherme, e aí ele era o dono da costura Pereira, mandou eu para lá, que resolveu. Quando chegou lá, juntou com o Soldo Pereira e o secretário de Segurança Pública. Aí o secretário olhou assim para os dois outros, não posso fazer nada por ele. Felizmente, porque o negócio sério e tal, essa coisa toda. E aí está certo. Voltei, eu peguei um ônibus, voltei para se cumprir o que estava escrito na palavra do Senhor. Mas deixa eu contar um negócio, concluindo isso. Deus permitiu, foi um dia mais que eu evangelizei, meu irmão. Eu pegava o ônibus de pé, aí pegava o ônibus, saía às 6h30, botava a literatura no bolsinho aqui, e aí começava a evangelizar no cobrador do ônibus e terminava no motorista. Aleluia. 6 dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Passei mais ou menos 3 meses só evangelizando, igual irmão Luiz. Aleluia. Quando passou o tempo, eu não procurei mais o dono, eu fiquei debaixo da promessa. É tempo de plantar. Mas Deus disse para você que vai chegar o tempo de colher. Passa, não se colhe se não planta, né? Aleluia. Aí eu estou na empresa, irmão presbítero falou assim, não. Daí chegou um mensageiro. O mensageiro disse, aqui tem um homem chamado Raimundo Manuel da Silva, que eu tinha vindo embora, sem carro, sem nada, minhas continhas de 7 anos tinham ido embora, tal. Aí o cidadão disse, tem, carga daqui da obra, dá para o senhor permitir eu conversar com ele? Aí ele entrou, que era um agente de polícia. Chegou lá, um agente de polícia. Ele disse, é você que é o Raimundo? Eu disse, sou mesmo. Doutor Ariaildo, não sei se você conhece, que é o irmão do dono do posto aí de açaí, posto grande. Aí ele disse, o delegado disse que é para o senhor ir lá. Agora aí tem delegado. O negócio era delegado. Disse, aí dentro de mim é a tua bênção que chegou. Aí eu me pediu um amigo para deixar lá, me deixou de frente à 8ª delegacia que é ali no Ouro Preto.
Aí de cala eu entrei. Quando eu entrei, o delegado olhou assim para mim, que ele é também filho de uma irmã da igreja, da nossa igreja. Ele olhou assim, é você que é o Raimundo Mandando? Sou eu. Mas rapaz, se eu tenho um peixe grande em Recife, estou aqui com a ordem de soltura do seu carro, o secretário de segurança mandou uma soltura, e o senhor está aqui, o senhor vai assinar aqui esse documento, vá ali seu carro lá, verifique se tem gasolina, que chegou, como o senhor deixou, se os pneus de estrepe estão ali, se não tem nenhuma identificação, se você mandar notificação, se tiver alguma coisa, você vem, não pegue no seu carro, venha me dizer, e quem fez vai pagar, glória a Deus. Aí eu peguei meu carrinho, não saí glorificando. Aí chegou o tempo da colheita. Ali foi uma experiência para eu saber que Deus existia. E Ele existe também para agir na nossa vida. Aleluia. E com aquilo eu me estruturei mais como cristão, mais como servo de Deus. Então o inverno da nossa vida, mas tem a seca, irmão. Tem escassez da nossa vida. Nós precisamos desenvolver as estações. Não é? Às vezes as pessoas chegam assim, mas o pastor, como foi que o pastor chegou? Tem uma história, tem as estações da minha vida, irmão. Não é? Tem a estação da minha vida. Tem a estação da vida da irmã Gracida, da vida do irmão Clóvis. Então, a gente precisamos entender essas estações da nossa vida para que nós possamos ter prazer, ter satisfação em falar para as pessoas, para que nós possamos. Eu gosto muito do capítulo 40 e o versículo 2 e 3 do Salmo. O verso 2 e 3, quando a Bíblia diz que Ele nos tirou do charco de lodo, tirou-nos da sarjeta, aleluia. E depois que Ele tira do lodo, né, aí vem a fase da fixação nossa, aleluia. Ele não só tira do lodo nem da sarjeta, aleluia. Ele dá um banho com o seu sangue, aí firma os nossos passos sobre a rocha. Aí aquelas pessoas que dizem que você ia passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí fica assim, pasmo. Como foi que aconteceu? Foi Jesus pela sua palavra, a palavra de Deus, como diz, aleluia, o escritor de Mateus, é como o construtor que edifica a sua casa sobre a pedra. Vem o vento, vem a tempestade, vem os rios, bate sobre aquela casa, mas ela não vai ao chão, aleluia. Mas alguém que constrói a sua casa sobre a areia, não pode ver chuva, não pode ver água, mas nessa noite estamos aqui na fase da construção da nossa vida espiritual. Bendito é o nome santo do Senhor para todos sempre, aleluia. Então nós precisamos, meus amados, passar o inverno da nossa vida, né? Aleluia. A gente precisa ter uma história para contar, irmão. Tem que ter, um crente tem que ter. Eu me lembro como hoje, irmão Francinal, quando eu aceitei Jesus, foi uma revolução na cidade de Petrolina, porque os irmãos já sabem que eu era jogador de futebol. E aí foi uma guerra terrível das pessoas, para tentar me convencer que eu podia ser jogador de futebol. Mas tem muita gente, até os crentes, muita vez, bandeirinha Brasil, tem gente doido para chegar em casa para saber o resultado, né, irmão? Né? E aí eu fui jogador do Caetano, do Palmeiras, seleção do Petrolina, aí foi 7 camaradas me visitar. Treinador, o massagista, que era um sem vergonha, era macumbeiro, paisano, e mais 5. Aleluia. Mas Jesus já tinha entrado no meu coração, irmão. Quando Ele entra no nosso coração, aleluia, Satanás não pode arrancar, porque Ele está lá, Ele está firmado sobre a rocha, aleluia. É interessante, aleluia, irmão Oswaldo, naquele foi um dia, o maior dia que Deus se fez presente na minha vida. Novo crente, 3 dias de crente, aleluia. Mas Jesus estava em mim, não era eu, era Jesus em mim, é Jesus em você. Ele está aqui nessa noite para que você entenda que Ele precisa atuar na sua vida para você ser mais crente. Bendito é o nome santo do Senhor para todos. Tinha um homem chamado Aderaldo. Ele era o treinador do time. Ele tinha sido o treinador, né?
Aí, esse dia, Jesus me deu tanta graça, que ele disse, mas rapaz, hoje é cara, né? Mas o bicho está tão, parece um pastor já. Ele fala, e eu estou, mesmo quando ele fala, tem um negócio no meu coração assim, um negócio assim, aí eu digo, é Jesus. É Jesus. Você, Aderaldo, você, o presidente do time também estava lá. Aí disse, rapaz, vamos embora. Vamos deixar esse homem de mão aí, porque ele está falando umas palavras tão bonitas, já estou com vontade de ser crente, mas não vou deixar minha cachaçinha não, minha cervejinha não, vamos embora. Saiu 1, saiu 2, saiu 3, saiu 4, saiu 5, saiu 6, saiu 7, e eu fiquei lá glorificando o nome de Jesus. Aleluia! Ei! Não saia aqui dessa noite sem você desenvolver as estações de Deus na sua vida. Aleluia! Eu quero vos dizer que Deus quer levantar alguém aqui, na localidade, no bairro de Casinha, minha casa, minha vida, para que o nome de Deus seja glorificado. Bendito é o nome santo do Senhor para todos sempre. Deus não nos chamou só para nós sermos crentes, mas Deus nos chamou para que nós possamos ser crente próspero. Aleluia! Bendito é o nome santo do Senhor para todos sempre. Porque se não for assim, irmão, o que é que a gente vai dizer para as pessoas? Né? O que é que a gente vai dizer? A gente precisa ter isso. Aleluia! Né? A gente, são as estações da vida espirituais, não só o inverno, mas às vezes vem a primavera. Às vezes Jesus nos chamou para que nós possamos produzir frutos, não é? E diante dessa situação nós possamos desenvolver o tipo de renovação e florescimento. É a primavera. A gente fica observando, eu fico muito preocupado, sabe, irmão? Porque a gente não vê renovação dentro da igreja. Entendeu, presbítero? Ô, presbítero, a gente não vê assim uma jovem, sendo uma pregadora, um jovem se disputando como um pregador, um profeta, um cantor, mas está com uma certa dificuldade. Parece que não há primavera na igreja, parece que não há desvoltura, para que a gente possa ver as pessoas prosperando. Essa semana, um dia desse, eu estava teve uma matriz lá em Petrolina, e era uma ceia, e eu fui nessa ceia. Quando eu cheguei lá, tem um presbítero chamado Francisco Jacu. É um moreninho, me escudo, já tem quase 80 anos. Aí, quando eu entrei mais Gracinda, eu fui lá, porque são tudo das nossas origens, lá eu fui lá, aí ele chegou perto de mim e me puxou assim. Eu vi esse menino tomando dedo. Eu era presbítero na congregação do Zé Maria. Foi quando ele aceitou Jesus. Hoje ele é meu pastor. Aleluia. Glória a Deus. E eu olhei para ele, mas você diz isso, mas o senhor é o meu ensinador, que foi meu dirigente, meu primeiro dirigente da escola bíblica dominical. Não é a posição que eu tenho hoje de pastor, mas foi Deus que trabalhou na minha vida para que eu pudesse prosperar. Aleluia. E a glória é para Ele, é para Jesus. Não olhe para você que você é aqui de casinha, não. Aleluia. O potencial, aleluia, é de Deus. Aleluia, Ele que pode te abençoar grandemente, te levantar e dizer, aleluia, foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Deixa a primavera de Deus, aleluia, agir na tua vida, para que você possa brotar. Deus vai fazer você brotar para dar fruto. Bendito é o nome santo do Senhor para todos sempre. Aleluia, para que nós não somente ser crente, irmão, aceitar já não, Senhor, nós precisamos
é desenvolver as estações espirituais que Deus tem para a nossa vida. Bendito é o nome santo do Senhor para todos sempre. Essa semana eu disse assim, mas eu vi algo, um obreiro aqui, eu não vou dizer o nome, aleluia. Eu disse para mim mesmo, Jesus, porque tu faz algo da vida desse irmão? Aí tu vê esse irmão murmurando, aí tu vê esse irmão, aleluia, tudo que a gente pede, pastor, quando ele termina, pastor, tem mais alguma coisa? Estou à sua disposição, aleluia, glória a Deus. É isso que nós precisamos ser, irmão, que sejamos como nosso irmão Paulo, que não tenhamos a nossa vida como preciosa, mas que possa cumprir em nós o ministério que nós recebemos do Senhor. A única coisa que nós vamos levar daqui, irmão, aleluia, aleluia, até o corpo vai ficar aí, aleluia, ele vai transformar e outro vai mudar, aleluia, nosso corpo é incorruptível, né? Mas o que vai subir é as nossas atitudes diante de Deus, diante das fases, das estações. Bendito é o nome santo do Senhor. Deus te conhece, Deus me conhece, Deus nos conhece. Bendito é o nome santo do Senhor. E nós precisamos nos despertar, aleluia, despertar do sono. Põe de pé, que Deus quer falar com você, comigo. Bendito é o nome santo do Senhor para todos sempre, aleluia. Deus quer fazer você prosperar, sentir da parte de Deus algo em você, aleluia. Sentir a graça em você, aleluia. Não é um conhecimento secular, não é um profissionalismo, mas você se dispor para Deus e Deus lhe usar para você crescer e o nome dele ser glorificado. Bendito é o nome santo do Senhor. Agora nós temos que ter propósito, irmão, nas estações de Deus da nossa vida, propósito, né? Às vezes a gente, porque tem o verão da vida, né, irmão? A gente olha as estações de um modo geral, como elas se dividem nas 4 estações, e o verão às vezes vem para sacramentar, mas o verão é necessário, filho. É uma fase. O verão aqui é um símbolo da escassez, das dificuldades, das lutas, dos problemas, não é? Eu sou um pastor muito assim, não sou um pastor, não, sou um crente muito privilegiado. Eu sou um privilegiado, porque desde quando eu aceitei Jesus, eu vivo passando por luta, por perseguição. Agora deixa eu dizer um negócio. Eu também sou um crente privilegiado, porque todas as vezes que eu entro na luta, eu tenho certeza que vai ter uma vitória. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém? Certeza que vai vir a vitória. Aleluia. Pode vir a luta, mas a vitória é certa. Você vê o agricultor como nosso irmão Adão, né? Aí ele se prepara. O homem da agricultura se prepara, deixa o milhozinho lá, deixa o feijão lá no cimo. Quando dá a primeira chuva, né? Aí, não quer dizer que aquela primeira chuva, mas ele tem alguma fé. E vai plantar. E que Deus vai mandar mais chuva para prosperar. Não é assim, mano? Desse jeito. Assim tem que ser nós, irmão. Aleluia. O verão está aí. Ninguém dizia que teve inverno tão bacana como aconteceu esse ano. Não é? Passou janeiro, dezembro não choveu, novembro não choveu, dezembro não choveu, janeiro nós também não choveu, começou a chover em fevereiro. Aí Deus mandou chuva e o agricultor empurrou feijão, empurrou milho e foi uma das melhores colheitas. Ei, aleluia, não importa. O importante é que o controle está na mão de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Que Deus possa te abençoar. Deixa Deus, aleluia, te usar nas estações dele. Bendito é o nome santo do Senhor para todos eles. Eu fico pensando, irmão Clóvis, Gedeão não, Josué. A Bíblia diz que Josué era ajudante de Moisés. Era o ajudador de Moisés. Mas já pensou agora Deus dizendo a Moisés que iria passar o bastão para o ajudador dele? Não é? Glória a Deus. Imagina agora Josué, muitos dos seus amigos, agora entendendo que Josué agora era um que ia conduzir o povo para a cidade prometida, para a terra, cidade prometida, para a terra de Canaã. Então, assim, irmão, nós
precisamos, irmãos, desenvolvermos. Nós não podemos chegar aqui somente para tomar Santa Ceia. Não é isso deve ser, não. É desejar. A Bíblia diz que quem deseja o episcopado. Esse episcopado, irmão, é muita coisa. Não é só ser diácono da igreja, não. Não é só ser presbítero, não é só ser pastor, não. Porque a melhor coisa é Deus nos usar, independente de a gente ter cargo na igreja. Amém, meus amados irmãos? Às vezes você pode ser simplesmente um congregado, mas Deus pode te usar. Aleluia. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, faz como tu queres. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu tinha um irmão por nome Osório. Era um irmão simples, irmão. Meu Luiz, era irmão simples. E esse irmão, eu era vice-dirigente da escola dominical onde ele congregava, mas ele era um crente animado. Quando ele pregava, baixava a mãozinha assim. Eu dizia desse jeito: eu quero ser igual ao irmão Osório. Animado, fervoroso. Não é? Então a gente precisa ter propósito em Deus. Hoje os crentes, eu não vou procurar aqui para não constranger vocês. Não. Tem de crente que não é batizado com o Espírito Santo. E digo mais: crente que é batizado com o Espírito Santo que nunca mais falou língua. Está numa escassez de línguas estranhas na igreja. Está numa escassez de evangelismo na igreja. Está numa escassez de mulher e de homem que ora na igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui: Deus quer te usar na estação dele, na sua vida e na minha vida. Eu estou falando sobre você, mas estou recebendo essa palavra. Bendito é o nome santo do Senhor. Nós precisamos, irmão, aleluia, ser homens e mulheres, aleluia, como disse o homem de Deus: fala, Senhor, que teu servo ouve. Que Deus possa falar aos nossos corações, na nossa vida, para que nós possamos a cada dia estarmos sendo utilizados, Deus, nas suas estações, aleluia. E por fim, o outono, o tempo de desapego à preparação, às coisas materiais. Porque a colheita de Deus é boba, a colheita de Deus é quando às vezes as coisas estão surgindo. Não é materialmente. Tem pessoas que às vezes acham que a prosperidade é o material. Não, irmão. Às vezes a saúde está em dia, às vezes o convívio com a esposa, com os cônjuges, entre esposa e esposa, às vezes os filhos, né? Tudo isso faz parte, né, do outono de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Que as estações de Deus ela possam, na verdade, desenvolver-se na nossa vida, né? Glória a Jesus. A melhor coisa que tem, irmão, na estação de Deus é o verão, né? Porque é muito bom a gente, mas no verão, né? Quando uma certa vez eu vinha de uma congregação, quem conhece aqui Lagoa de Fora, ali da cidade de Dormento, a irmã Cida sabe como é. Lagoa de Fora é uma vila 40 quilômetros de Dormento. E eu às vezes eu precisava sair sozinho, porque alguns irmãos não poderiam ir porque trabalhavam. Aí eu pegava uma moto, lá não tinha no carro, eu pegava uma moto e ia trabalhar lá. E de noite tinha a Santa Ceia. E aí eu jantava na casa do obreiro, participava da ceia, e aí a gente ficava um pouquinho para conversar, para não sair assim. E eu saía de lá 11 horas, sozinho. 11 horas. Uma certa vez, às vezes Deus fala com a gente para que a gente possa entender que aquilo que nós estamos fazendo, Deus está aprovando. Não é? Eu ia saindo assim, aí quando eu estava no meio da estrada, o pneu furou. 11 horas da noite. Furou o pneu. E quando furou, eu não tinha como remendar, né? Aí entrou aquele pensamento na minha cabeça. Eu olhei para o céu, aí vi as estrelas, aí veio uma mensagem no meu coração: meu servo, ninguém tem te visto, mas eu tenho contemplado o que tu tem feito para mim nesta cidade. Quando passou, eu senti aquela coisa bem gostosa. Aí lá veio o carro, uma caminhonete,
Aleluia, pastor. Ele viu que eu estava de paletó e tal. Que foi, irmão? Meu pneu aqui. Ele disse, poxa, esse é problema. Nunca vi um povo tão hospitaleiro porque povo de dormir. Não é, você? É um negócio que ele nem sabia quem era. Me ajudou, botei o lá de cima. Aí fui evangelizando aquele homem. Mas às vezes é no verão que Deus fala conosco. E eu nunca esqueço isso. Ei, receba da parte de Deus aqui esta palavra dessa noite. As estações de Deus na tua vida. Lembra quando Deus falou contigo, seja no inverno, seja no verão, seja no outono, seja na primavera. O importante é que nós precisamos entender isso, amigo. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ficar, amém, irmão? Você já foi ouvido demais. Abramos nossa Bíblia em Mateus, capítulo de número 26. No versículo 26. Glória a Deus. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu ao discípulo e disse: tomai e comei, isto é o corpo. Tomando carne, dando graça, deu, dizendo: bebei desse corpo, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vida até aquele dia que viva de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, no nome de Jesus, teu Filho amado, Pai, queremos apresentar esse pão como símbolo do teu corpo, que foi imolado lá na cruz do Calvário há mais de 2 anos, mais de 2000 anos atrás, Senhor. Mas assim, neste momento, é representado por este pão. Assim, ó Pai, consagra em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus amados, nossas irmãs da do quarto, louvo ao nome de São Jesus. Aleluia, Jesus. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Pensando
paz do Senhor. Meus amados irmãos, o pastor pergunta quantos faltam receber o pão. Faça sinal com a mão, além das irmãs. Falta mais alguém? Vencerá, mesmo hoje todos podem saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Em convite a Jesus vencerá. Vencerá, mestre chama, vencerá. Meus irmãos, pastor orienta. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Todos nós orientamos, pastor. De pé, igreja, pastor. Convida aí que você vai estar de pé. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: e tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Oremos, orienta o nosso pastor. Meu Deus, meu Pai, queremos neste momento, ó Deus, te apresentar este cálice, ó Senhor, que vai simbolizar o teu sangue, Senhor, que vem alimentar os teus filhos, fortalecer, ajudando, meu Senhor, para que cada um continue com alegria te servindo, em nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Pastor autorizado, conjunto Canaã está louvando a Jesus. Este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que alegre, algo mais que alegre. Sim, desse sangue lavado, mais algo que a neve serei.
pronto alguém recebeu o cálice, irmão? Todos os participantes da ceia. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, no nome de Jesus, teu Filho amado, meu Pai, queremos te agradecer, aleluia, por esta ceia que o Senhor permitira a nós participar. Receba a nossa gratidão em nome de Jesus. E dê 5 minutos aí, irmão, são 5, viu?